Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em cada vida, em cada ser. Muito bom a gente poder contemplar as maravilhas do Senhor. Hoje eu queria deixar uma mensagem aqui, amados, falando, de coisas que vêm acontecendo, sempre aconteceram, mas que não deveriam acontecer. Que é quando um cristão persegue o outro, né? Às vezes achando que são rivais e não deveria ser assim. Eu queria deixar aqui apenas um versículo que se encontra em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. No cabeçalho desse texto diz assim: ó, Saul persegue Davi no deserto de Zif. Aí no 14 diz: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. E o que eu queria usar esse versículo, né? É, hoje a gente vem observando, né, por causa das redes sociais, então a gente consegue ver mais isso. Quando a própria pessoa que se diz evangélica persegue, né, o outro que é evangélico também, às vezes pelo jeito dele de pregar, de falar, né, e as pessoas estão perseguindo. Mas o que eu queria deixar aqui que não deveria ser assim, assim como Davi foi perseguido por Saul, né? Saul era o rei naquele momento e Davi, o nosso Deus tinha dito que ele seria o rei. Mas em nenhum momento Davi desrespeitou Saul, pelo contrário, né? Deus por várias vezes permitiu que Saul ficasse, né, na presença de Davi sem que Saul visse. Então, se Davi quisesse, poderia ter o matado, mas Davi em momento nenhum quis fazer isso daí, né? Porque ele não queria manchar a mão dele com o rei daquele local, né? Então, o rei Davi, né, na época não era rei, mas sempre foi fiel a Saul, diferente de Saul que queria o matar, queria o destruir de qualquer maneira. Mas o que eu queria deixar aqui hoje? É que nos tempos de hoje, uma coisa que vem preocupando, principalmente com a rede social, é quando a gente olha um cristão perseguindo o outro, né? Pelo jeito do outro falar do evangelho, né? Pelo jeito do outro pregar, porque o outro é de outra igreja. Amados, nós que somos de Cristo, nós não podemos fazer isso, né? O nosso foco, né? O nosso inimigo não é a carne, não são pessoas porque pregam diferente, porque falam diferente. O nosso foco aqui é salvar vidas, né? É falar do Evangelho de Cristo e jamais ser inimigo um do outro, né? Até porque o nosso inimigo é espiritual. Então a gente tem que estar muito atento a isso. A gente vem vendo, né, igrejas que têm problema uma com a outra, né, pastores que têm problema um com o outro, né, o pastor que fala mal do outro, o irmão que fala mal do outro, e não deveria ser assim. Né? Essa é uma mensagem que não serve só para quem está ouvindo, serve para mim que estou falando, né, que a gente tem que nos vigiar muito disso, que às vezes quando a gente fala de outra pessoa é porque a gente se acha melhor que ela, e não é assim. Né? Às vezes o nosso Deus só usa aquela pessoa de módulo diferente, que o nosso Deus tem esse poder de usar cada um conforme ele quer, conforme o querer dele. E a gente tem que respeitar isso, né? Nós não podemos ficar brigando um com o outro se nós dizemos, né, que somos de Cristo. Nós devemos, né, nos preocupar com as vidas que estão sendo perdidas, com as almas, né, que estão indo para o inferno. A gente tem que evangelizar essas pessoas, nós temos que falar do amor de Cristo e jamais ficar brigando, né, igreja contra igreja, porque acha que uma é melhor que a outra, né, um pregador dizendo que o outro é melhor, o outro dizendo que é pior. Não podemos fazer isso. E nós, como cristãos, não podemos perder tempo com isso, né, com brigas, jamais. O nosso foco é se unir, né, contra o inimigo e não brigar entre nós. Até porque se nós brigamos entre nós, nós vamos perder a batalha, né? Enquanto a gente está brigando, o inimigo está levando muita gente, né? Está ceifando vidas. Então nós não podemos. Esse dia eu estava vendo até um evangelista aí bem famoso, né, na rede social, ele falando da perseguição que ele está tendo pelo jeito dele de pregar, né? Que ele prega muito o amor de Cristo,
e as pessoas estão batendo nele pelaquilo ali. E quem que pode dizer que não foi o nosso Senhor Jesus quem ordenou que ele falasse daquele jeito, né? Então nós não devemos, o nosso foco não é contra essas pessoas. O nosso foco é contra as coisas que estão se levantando contra o nosso Senhor, que a gente vê aí as pessoas, né, falando mal do outro, mas não estamos parando para olhar o como que o inimigo vem se levantando contra as igrejas, né, o quanto o inimigo vem botando emboscadas, né, nas televisões, nas redes sociais, isso daí a gente não está preocupado. E aí ficamos perdendo tempo, brigando um com o outro. Não deve ser assim, amados. Nós temos que verdadeiramente acreditar no nosso Senhor e acreditar que todos que fazem a obra são um amigo nosso. Quem vai julgar um ou outro é o nosso Deus. Então, amados, que nós verdadeiramente paramos e pensamos nisso, né? Nenhum que prega a palavra do Senhor é inimigo um do outro. Nosso inimigo é o outro, né? Nós temos que estar atentos a ele e parar de brigar entre a gente. Pelo contrário, temos que nos unir e falar do amor de Cristo. É essa mensagem que eu queria deixar aqui. Vou deixar uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Que cada um possa entender, Senhor, que os que pregam a sua palavra não tem que estar um contra o outro, pelo contrário, se unindo contra o nosso verdadeiro inimigo espiritual. Me peço que o Senhor abençoe e orienta cada um na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.